E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aplicações da Física, tá ok? A gente vai resolver hoje uma questãozinha de mecânica, tá certo? Envolvendo atrito, tá bom? Eu coloquei aqui o esquemazinho para vocês e coloquei aqui os dados, tá certo? Nessa questão, trata-se de um veículo, certo? Efetuando uma curva, ok? Efetuando uma curva, certo? E nesse asfalto aqui existe atrito e o coeficiente de atrito é de 0,5, tá certo? Aqui embaixo vocês vão ver o enunciado da questão, mas eu vou ler aqui para vocês entenderem mais ou menos a situação que se pede. Vejam bem, em um veículo de massa de 600 kg, percorre uma pista curva de raio de 80 metros. Atrito de escorregamento lateral de coeficiente de atrito 0,5. Adote G igual a 10. Determine a máxima velocidade que o veículo pode ter para fazer a curva sem derrapar. Considere o ponto material, tá bom? Pessoal, é o seguinte, ó. Ele quer saber qual deve ser a máxima velocidade que o carro deve entrar aqui na curva sem derrapar, tá certo? Então o objetivo é calcular a velocidade máxima sem que o carro derrape, tá ok? Sendo que a massa do carro é de 600 kg, o raio dessa curva é de 80 metros, o coeficiente de atrito, certo? Entre os pneus do automóvel e a pista é de 0,5 e a gente vai adotar o G da gravidade sendo 10, tá certo? E vamos calcular a velocidade máxima. Pessoal, observem aqui no diagrama as forças que atuam sobre esse objeto, tá certo? Sobre esse ponto material, vamos considerá-lo um ponto material. Vejam bem, ó, no eixo vertical atua a força peso, certo? Verticalmente para baixo, certo? E atua a força normal verticalmente para cima, ok? E no eixo horizontal aqui, ó, no eixo X, atua a força de atrito, tá bom? Atua no sentido de apontando para o raio aqui, ó, da curva, tá ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma análise das forças, né? A gente vai usar as leis de Newton para fazer uma análise das forças em cada eixo, no eixo Y e no eixo X. Vamos analisar primeiro o eixo Y. Pessoal, observem que no eixo Y não há movimento. Não existe movimento no eixo Y, certo? A força peso e a força normal, elas estão equivalentes, estão se cancelando, tá certo? Então a gente conclui que no eixo Y age nesse corpo a primeira lei de Newton, né? Onde a primeira lei de Newton diz que a força resultante, certo, é igual a zero, tá certo? A força resultante no eixo Y é igual a zero. E a gente pode observar aqui o gráfico, ó, certo? Com base nisso, que o peso do corpo é igual à sua normal, tá ok? Então, ó, com base na primeira lei de Newton, a gente conclui isso. Agora vamos analisar as forças que atuam no eixo X. No eixo X, pessoal, há o movimento aqui do veículo, né? Há o movimento do veículo no eixo X, tá certo? Então, se há movimento, a gente aplica a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante sobre um corpo é igual a massa vezes a aceleração. Só que essa aceleração aqui, ó, como o objeto está numa curva, é uma aceleração centrípeta, certo? Então vou colocar aqui um Czinho de centrípeta. Pessoal, a força resultante que está agindo sobre esse corpo no eixo Y é a força de atrito. Então eu digo que a força de atrito, certo, é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, tá certo? Então a gente chega a essa conclusão aqui, ó, que a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Como vocês sabem muito bem, a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal, tá certo? A força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal, que é igual, certo? Isso aqui tudo é igual. Repito isso daqui, ó, massa vezes aceleração centrípeta. A normal, pessoal, a normal é igual ao peso, ó, certo? A força normal que atua sobre esse corpo é igual ao próprio peso dele. E a gente sabe que o peso é mg, né? Sim? Então a gente conclui o seguinte, ó, que o coeficiente de atrito vezes mg é igual a m vezes a aceleração centrípeta, tá certo?
A gente tem m em ambos os lados da equação, então a gente pode cancelá-los, ó. E a gente conclui que a aceleração centrípeta é igual ao coeficiente de atrito vezes a gravidade, tá certo? Então a gente conclui isso aqui, ó. Pessoal, perceba que aqui na equação eu cancelei as massas. Então, para descobrir a velocidade máxima desse corpo, fisicamente não nos interessa saber a massa, tá certo? Não nos interessa saber a massa para determinarmos a aceleração, a velocidade máxima que atua sobre esse corpo. Pessoal, sabe-se que a aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre r, tá certo? Que tudo isso aqui é igual a coeficiente de atrito vezes a gravidade, certo? Esse rzinho aqui ele está dividindo, vem para cá multiplicando. Então eu tenho que v ao quadrado é igual a r coeficiente de atrito vezes a gravidade, beleza? Aqui está o quadrado, escreve do outro lado na forma de raiz, ó. V igual a raiz, certo? De r coeficiente de atrito vezes a gravidade, certo? Então essa aqui, pessoal, é o que a gente chama de velocidade máxima, ok? E para que a gente possa determinar a velocidade máxima de um veículo em uma curva onde há atrito, precisamos saber o raio do objeto, o raio da curva, certo? O coeficiente de atrito e a gravidade. Essas informações, pessoal, elas foram dadas no enunciado da questão, ó, certo? Então a gente vai substituir aqui para poder calcular o valor numérico dessa velocidade, ó. Vejam que o raio vale 80, ok? Vezes o coeficiente de atrito vale 0,5, ok? Vezes a gravidade vale 10, ó. Beleza? Então a gente tem esses valores. Vamos efetuar essa continha aí, pessoal. Velocidade máxima é igual 80 vezes 0,5 é 40. 40 vezes 10 é 400. Então a gente tem a raiz de 400. Pessoal, raiz de 400 é quanto? 20. Então a velocidade máxima que esse objeto ele deve ter para conseguir efetuar essa curva é de 20 metros por segundo, tá bom? Com isso, ó, a gente consegue resolver esse exercício, certo? Que envolve atrito e envolve movimento circular, né? Um objeto quando entra numa curva, ok? Beleza? É isso aí. Valeu, pessoal. Mais uma questãozinha aí em aplicações da física.